Olá, sejam bem-vindos ao podcast Voz Afro, o nosso podcast semanal que falamos sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro, também os perrengues e as vivências de sucesso da comunidade negra. E estamos agora aqui uma temporada de gravações em Brasília, vocês acho que perceberam aí pelo cenário aqui, está um pouquinho diferente. E hoje eu vou conversar com a mestra, né? Mestra. Ilka Teodoro, tudo bem, Ilka? Tudo ótimo, agradeço o convite e a possibilidade de a gente estar aqui batendo esse papo. E foi engraçado que eu estava essa semana refinando a pauta, né, pra gente trocar uma ideia aqui hoje. Aí eu vi esse mestra, falando, já mudou, cara, não é... até antes era só doutora, agora é mestra. Ilka. Eu já não aguentava mais o mestranda lá na bio. A primeira coisa que eu pedi depois da defesa, segunda-feira, foi, vamos atualizar a bio pra mestra. E quando vai atualizar pra doutoranda? Tá nos planos aqui, em breve 4 anos no mínimo, né? Mas em breve. Vai dar um tempo, né? Eu preciso de um tempinho, tem um prazo de ajuste agora, né? Que foi pedido pela banca, a banca recomendou publicação imediata, mas eu preciso de fazer uns ajustes antes de soltar no repositório da UNB e providenciar a publicação em livro também. Vai dar tudo certo. Em breve. Para quem não te conhece, quem é a Ilka? Olha, eu sou Ilka Teodoro, brasiliense da Gema, nascida e criada aqui. Sou advogada, tenho 2 filhos, Valentina com 16 anos, Antônio com 13, mestre em Direitos Humanos agora. E é isso, exerci por 4 anos a função de administradora regional aqui no Plano Piloto. Como a gente tem uma estrutura administrativa aqui em Brasília um pouco diferente dos demais estados e municípios, a gente não tem a gestão municipal. Então a gestão municipal aqui se faz através das administrações regionais. E eu fui por 4 anos administradora regional aqui da cidade, né, da capital, dessa área central aqui. E como é que foi a sua trajetória até chegar aqui? Até chegar agora como mestra? Como mestra. Olha, como eu falei, sou nascida e criada aqui. Estudei aqui em Brasília, estudei Direito. Estudei também Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Mas quando eu entrei no Direito, que não era a minha opção inicial, eu acabei gostando muito, né, do estudo, das matérias, e eu acho que intuitivamente sempre tive um compromisso muito grande com justiça social, né, sempre fui uma pessoa intuitivamente, assim, defensora da justiça, e aí o direito foi me apaixonando cada vez mais, quanto mais fui estudando, e vi que era realmente uma vocação. Então, passei a me dedicar, estagiei desde o 2º semestre da faculdade, e acabei indo para a advocacia, o que era raro. A maioria dos meus colegas de faculdade queria fazer concurso, né? A carreira pública é algo que as pessoas que fazem direito procuram muito, as carreiras públicas, e eu decidi que eu ia ser advogada, né? Então, desde então, eu tenho esse foco, né? Esse ano eu fiz 24 anos de formada. De formada, que eu recebi minha carteira, exatamente, meu diploma. Exatamente, 7 de agosto de 1999. E desde então, sou advocacia. O único período que eu fiquei distanciada foram os 4 anos que eu fiquei na administração pública. Nunca antes eu tinha estado na administração pública. Então, foram quase 20 anos dedicados a isso, aí 4 anos licenciadas e agora de volta. Tá, e como é que foi para você, o que te induziu, ou te motivou a especializar em direitos humanos? Olha, esse caminho já não foi um caminho tão óbvio, já não foi um caminho tão simples, né? Eu acho que a gente intuitivamente, principalmente nós mulheres negras, a gente passa por diversas situações, a gente lida com várias questões, mas eu não era uma pessoa que tinha, por exemplo, uma consciência racial. Então, foi um processo de descoberta que se acentuou muito com a chegada dos meus filhos, né? A minha primeira filha. Foram várias questões envolvendo cabelo, envolvendo uma própria construção de identidade, né? Só uma dúvida, essa virada sua de se reconhecer como mulher negra, veio antes ou depois da maternidade? Depois da maternidade. Depois da maternidade. Engraçado, a família do meu pai é uma família negra. Eu tenho uma tia que é do movimento negro e muito atuante, muito ativista, muito militante. Mas eu não tinha essa consciência de que era uma mulher negra e que a minha tia era uma ativista, né? Enfim, por diversas razões, meu pai não tinha isso e não passava isso pra gente também, então não era uma preocupação. E aí, ainda que a gente viva, experimente diversas situações de racismo e uma série de dificuldades, mas eu não enxergava
né? Não enxergava. E com a maternidade isso mudou. A própria coisa, né, da maternidade, da mãe, que intuitivamente vai ali para proteger. E aí, de repente, eu vi que isso era uma questão para os meus filhos. E aí comecei a me colocar, a observar e criar consciência de que em vários momentos da vida tinha vivido episódios de racismo e que eu ia fazer de tudo para que meus filhos não passassem pelas coisas que eu passei. E que eles tivessem a consciência e se colocassem ali e não simplesmente deixassem passar, como eu deixei passar diversos episódios, né? E aí isso foi se criando. Antes da consciência de raça veio uma questão de gênero, né? Que eu tive o privilégio de ter contato com mulheres que faziam essa discussão de gênero. Um grupo de mulheres feministas, quando eu fui candidata a conselheira na Ordem dos Advogados do Brasil, isso mais ou menos 2012. E a partir daí foi um aprofundamento mesmo, um estudo. E aí eu falei, não, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou pegar toda a minha experiência, né, toda a expertise que eu tenho na advocacia, e aí já tinham aí quase 15 anos de profissão, e vou aplicar e vou juntar as duas coisas, as minhas vivências pessoais, a minha história, a minha luta, né, que agora vira uma luta, depois que a gente é mãe, né, tudo vira luta. Sim. E a minha luta com a minha profissão. E aí eu passei a me dedicar, inicialmente, direitos da mulher e depois direitos humanos, né? Ampliando aí a gama de direitos humanos. E como é que foi para você há 24 anos que você está formando? Você pegou sua carteira do OAB, né? Isso, 24 anos que eu peguei a carteira do OAB. Então, você na faculdade já tem 29 anos. 29 anos, eu entrei bem nova, entrei muito jovem na faculdade, uma loucura. E como é que foi para a mulher? Mas aí como é que foi para a mulher negra entrar na faculdade de Direito? Que até a gente comentou em outra gravação aqui, que é uma profissão muito glamourizada, é a doutora e tal. Mas até então você não tinha essa consciência racial também ainda? Não tinha essa consciência racial e fazia o jogo. Fazia o jogo, né? A gente sabe que a gente é pressionada para ampliar a nossa passabilidade, né? Então, todas as estratégias do embranquecimento eu me submeti para... é uma tentativa também da gente pertencer aos espaços que nos rejeitam, né? Que são feitos para mostrar que a gente não pertence àquele lugar. Então, era coisa de alisar o cabelo, né? Eu me vestia muito formalmente, assim, enfim. E esse processo de consciência racial também ainda foi ampliando e foi me libertando de diversas amarras que o próprio universo jurídico impõe, né? E isso foi revolucionário, assim, né? Tô aqui de tênis e tal, comecei a fazer audiência de tênis, coisas que não eram comuns. Mas esse empoderamento também, ele vem, a consciência traz também esse empoderamento de dizer, não, vão me aceitar do jeito que eu sou, eu não vou mais me torturar ou me pressionar para que eu me encaixe em um padrão estético que é exigido na minha profissão. Mas no começo não foi assim. Então eu entrei na faculdade de Direito e fiz o curso, né? Literalmente fiz o curso com tudo que o curso nos impõe. E fui me consolidando, né? Não tinha ninguém me apadrinhando, não tinha um respaldo de família com tradição na área jurídica. E aí eu fui me construindo e me consolidando, né? Como uma profissional desse universo. E falando um pouco sobre a sua especialidade, o que é direito, o que são os direitos humanos e qual a importância deles na nossa sociedade hoje? Olha, os direitos humanos, eles são, primeiro, uma construção jurídica. Eles aparecem, apesar deles estarem presentes em toda a história da humanidade, como os direitos mínimos, né, que garantem às pessoas um mínimo de dignidade e daquilo que é necessário para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, mas eles formalmente se constituem no pós-guerra, né, diante de todos os horrores que aconteceram no pós-guerra. E aí é engraçado que a gente, quando ganha consciência racial, a gente vai problematizar tudo, né? E é curioso que os direitos humanos surjam quando a gente tem uma barbaridade, uma atrocidade que aconteceu na Segunda Guerra praticada contra pessoas brancas, basicamente, né? Sem que, por exemplo, esse mesmo raciocínio, essa mesma consternação acontecesse, por exemplo, durante o período da escravidão que durou, né? Séculos, muitos séculos aí.
Mas, enfim, então ele surge como esse arcabouço criado por uma organização internacional, um conglomerado de diversas nações, diversos países, que estabeleceram uma declaração universal de dizer, olha, a gente precisa estabelecer critérios mínimos aqui, o que não pode ser violado, um núcleo mínimo de direitos que não podem ser violados em hipótese nenhuma, como um mínimo para a gente conviver em sociedade, seja a sociedade, né, civil, seja a sociedade internacional. Então, os direitos humanos surgem como esse padrão. Então, é um acordo, um grande acordo, feito entre nações, entre países, para dizer, olha, esses direitos aqui é o mínimo que cada pessoa, cada cidadão do mundo precisa para existir e sobreviver. Então, essa é a lógica de funcionamento dos direitos humanos. A partir dessa declaração se constitui todo um sistema que eu chamo de sistema multinível, a partir da lógica, né, da visão jurídica no Brasil, um sistema multinível que ele se organiza em diversos níveis, mas basicamente são criados acordos, pactos internacionais, né, de direitos, dizendo, olha, isso aqui entra no rol de direitos humanos, então os países precisam observar, se comprometer com essa gama de direitos e fazer com que esses direitos sejam garantidos internamente. Então, toda vez que um país, né, estamos falando aqui de Brasil, toda vez que o Brasil assina um pacto de direitos humanos, assina uma declaração de direitos humanos, ele está se comprometendo em garantir ao seu povo todos os direitos que estão previstos ali naquele pacto e naquela declaração. E aí a gente tem, depois dos direitos humanos, a gente tem no Brasil uma legislação que é a Constituição Federal, que é o que a gente chama, né, de Carta Magna, nossa legislação maior, aquela que precisa ser protegida, que o Supremo Tribunal Federal é o guardião do texto da Constituição, do texto constitucional, e a gente tem a Constituição Federal positivando, quando a gente fala positivar, é justamente colocando no seu texto, dizendo ali, formalizando que aqueles direitos, né, previstos inicialmente dentro de um ambiente internacional, eles estão sendo reconhecidos pelo país como direitos fundamentais. Então, assim, os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles estão sempre conectados, que os direitos internacionais é esse grande consenso mundial sobre o que é o mínimo, né, que os estados precisam garantir para o seu povo, e os direitos fundamentais são esses direitos humanos reconhecidos pela nossa Constituição Federal como uma garantia para todo e qualquer cidadão brasileiro. Entendi. Que bela explicação. E como é que você vê quando você ouve pessoas falando assim, é o direito dos humanos? Porque sempre há um preconceito muito grande, né? É como se... Como eu vou dizer... Parece tipo que as pessoas não podem ter direitos, na verdade. Mesmo você sendo uma pessoa que cometeu algum crime, algum ato, não tem direito a nada, sabe? Tem que morrer mesmo, tem que apodrecer na cadeia e por aí vai. Tem que se ferrar e por aí vai. Como é que você recebe esse tipo de afirmação, esse tipo de frase? Olha, eu quando escuto determinadas coisas, eu posso até ficar calada e não falar nada, mas a minha cara vai denunciar exatamente o que eu estou pensando. E toda vez que eu escuto essa expressão, me causa arrepio. Acho que para todo defensor de direitos humanos, ouvir isso é realmente um absurdo. Porque é isso, o próprio conceito de direitos humanos é o mínimo que não pode ser negado a todo e qualquer cidadão do mundo, né? Então, assim, não tem como falar que direitos humanos só valem para uns. O próprio conceito, a própria essência dos direitos humanos é que eles são universais, ou seja, eles valem para toda e qualquer pessoa. Eles são indivisíveis, então, assim, você não pode escolher assim, esse direito eu vou garantir, esse direito eu não vou garantir. Você precisa garantir o pacote de direitos humanos para todo mundo, né? E são universais, são indivisíveis, enfim, o Estado precisa cuidar disso. Eles não podem simplesmente dizer, não, essa categoria populacional não tem direito a isso. Ainda que nós tenhamos estratégias, né, como a própria questão do racismo, que foi pensada, é um sistema que estrutura uma sociedade para negar direitos a um grupo populacional. Mas o que os direitos humanos estão dizendo é que exatamente o racismo não pode existir, porque não se pode negar direitos a um determinado grupo populacional. E quando a gente escuta esse tipo de expressão, ela reflete exatamente esse racismo, por exemplo, que está estruturado na sociedade. Porque é você justamente querer afirmar que esses direitos não são para todos. E isso contraria toda a lógica de direitos humanos. E tem uma outra questão, eu tive um professor de direito penal que ele falava assim, todos nós somos assassinos em potencial. É uma afirmação muito forte, mas ele falava isso, jogava isso, ele era professor de direito penal e de filosofia do direito, justamente para trazer uma reflexão sobre o quanto a existência humana, ela é ambígua, ela é complexa. Então nós todos estamos sujeitos a uma série de
de questões, ninguém é perfeito, né? E aí essa não imperfeição faz com que, independentemente do que aconteça, você tenha o direito, né, por exemplo, ao contraditório, à ampla defesa, a não ser pré-julgado, né, a não ser julgado de qualquer forma. A gente tem o direito de ver que os ritos, né, do universo jurídico sejam todos observados e cumpridos. Então é isso, não tem como a gente separar os seres humanos e dizer, olha, esse grupo populacional tem direito e esse grupo populacional não tem. Isso ficou muito claro recentemente no episódio de 8 de janeiro que aconteceu aqui no Brasil, quando de repente você viu um grupo populacional que, em geral, não é objeto, né, de condenação ou de foco do judiciário, do sistema judiciário e do sistema policial, e de repente ele se vê dentro de uma carceragem, né? E aí começa a reclamar e questionar, olha, a alimentação aqui não tá boa, eu não tenho um banheiro para utilizar. E sendo que a população negra é a população que está em massa encarcerada e vivendo isso todos os dias. Então, quer dizer, direitos humanos não vale para a população negra que está encarcerada, mas quando você tem a população branca encarcerada, começa a valer os direitos humanos. Não, ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Essa é a regra dos direitos humanos. Então, assim, essa expressão realmente, olha, direitos humanos para humanos direitos humanos, direito dos humanos, isso é um absurdo por completo e, assim, tem muito de racismo presente nessa expressão. Então, assim, a frase que eu digo é, a pessoa que solta uma expressão dessa, ela está fazendo uma afirmação muito racista. Concordo 100%. Vou fazer uma pausa agora, a gente volta já já para o segundo bloco aqui do podcast Voz Afro com a Ilka Teodoro. Estamos de volta aqui no segundo bloco do podcast Voz Afro, recebendo hoje a advogada mestra Ilka Teodoro aqui para esse papo sobre direitos humanos. Ilka, sobre direito da mulher, quais são os principais fatores, quais são os principais documentos, as principais ações para garantir o direito da mulher também? Olha, o direito das mulheres está dentro desse contexto que eu falei, desse sistema internacional. Então, nós temos diversas declarações, nós temos comitês internacionais de monitoramento dos direitos das mulheres e a gente tem inúmeros direitos que precisam ser garantidos, né? Um dos principais, e aí entro já um pouco no tema da minha dissertação, que eu defendi recentemente, que é justamente o direito à saúde integral. Hoje a gente, quando fala de saúde, direitos da mulher, a gente está falando de saúde integral. Isso significa que a saúde física, a saúde mental, a saúde sexual. Então, tem uma série de direitos que precisam ser garantidos. E, principalmente, o direito de viver sem violência. Então, quando a gente fala de direitos da mulher, nós estamos falando desses direitos basicamente. E para garantir isso, a gente precisa de uma estrutura social que realmente enxergue a mulher como sujeita de direitos, né? É inadmissível a gente estar em 2023 e nós ainda temos que dizer que mulher tem direito a uma vida livre de violência, que mulher tem direitos, né? Até pouco tempo a gente não podia votar, até pouco tempo a gente não podia jogar futebol. A gente está assistindo agora aí a Copa Mundial Feminina de Futebol, as mulheres dando um show, mas até um tempo atrás as mulheres no Brasil não podiam jogar futebol. Então, é todo um processo de luta, de conquistas, para que a gente pudesse ter garantido que o Estado reconhecesse que esses direitos são efetivamente direitos que as mulheres podem e devem, né, acessá-los a todo e qualquer tempo. Então, quando a gente trabalha com essa questão dos direitos da mulher, é justamente o direito de que as mulheres tenham uma vida digna, sem violência, sem assédio moral, sem assédio sexual, sem racismo, sem discriminação, sem violência doméstica. A gente está vivendo aí uma temporada de uma epidemia de feminicídios, né? Aqui no Distrito Federal, só nesse ano já foram não sei quantos feminicídios. Aconteceram mais de 20, assim, que números absurdos, números que comparados com a série histórica, a gente já superou em mais de 100% e o ano está na metade. Isso são documentados. Isso, os documentados, porque a gente ainda tem uma outra questão que eu abordo também no meu trabalho, que é a questão dos dados, subregistro, subnotificação e uma série de dificuldades mesmo no mecanismo de coleta de todos esses dados, que faz com que os números apareçam, mas eles nem sempre refletem exatamente a realidade. E a gente tem dados e informações que nos permitem afirmar que a realidade acaba sendo muito pior do que aquela que os números mostram. Então, se os números mostram já uma realidade ruim, a gente pode ter certeza que na prática ela é pior.
Então, os direitos das mulheres são isso. O direito de não ser violentado, o direito de não sofrer violência doméstica, de não sofrer nenhum tipo de assédio, de não sofrer... Que a gente sabe que a causa disso ainda é a estrutura, a forma como a sociedade se organiza, né? Que coloca a mulher ainda naquele papel subalternizado, coloca a mulher naquele papel de ser uma submissa, né? De ter que ser obediente, ser dócil, né? Ser aquela que é mandada. Então, a sociedade ainda coloca a mulher nesse papel, essa posição de uma certa fragilidade, ao mesmo tempo que exigem da gente força, a guerreira que suporta tudo, mas em comparação ao homem, a gente não precisa se colocar nessa posição de fragilidade. Então, essa é uma sociedade que ainda viola mulheres, e os direitos das mulheres estão para dizer, olha, não é assim, a gente precisa mudar, precisa de ter uma força transformadora, e essa força transformadora não vem só através da lei. Eu acho que é importante a gente falar isso também. A lei por si só não é uma lei Maria da Penha, não é a lei do feminicídio que vai por si só transformar a realidade, né? A lei, ela é um instrumento, mas ela não necessariamente é pedagógica. A pedagogia, ela exige da nossa sociedade muito mais, é uma coisa muito mais ampla, passa pela educação, passa pelos mecanismos de comunicação, pelos meios de comunicação de massa, pela forma como a gente lida com as redes sociais, pela capacitação de todos os profissionais, o movimento nas estruturas, mas principalmente pela ampliação de representatividade das mulheres, sabe? A gente não relaciona diretamente essas coisas, mas a violência na sociedade contra as mulheres, o racismo na sociedade, ele se reflete diretamente com a nossa representatividade. Então, se a gente quer combater violência contra as mulheres, se a gente quer combater o racismo na sociedade, é necessário, é urgente que a gente repense a questão da representatividade. Mulheres em posição de poder, elas pensam direitos para as mulheres, elas pensam em proteção para as mulheres, elas pensam em não violência para as mulheres. Pessoas negras em espaços de poder, pessoas indígenas em espaços de poder, elas vão pensar estratégias de proteção e de garantia de direitos para o seu grupo populacional. Então, isso é fundamental, a gente ampliar a representatividade também. Tanto para a igualdade de gênero também quanto para a diversidade, né? Sim. E aí quando a gente fala de grupos minorizados, são grupos que às vezes são a maioria da população, como é o caso de mulheres negras, se a gente pegar, né, os 4 estratos, homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, as mulheres negras são a maioria da população e estão extremamente subrepresentadas. Então, quando a gente fala grupos minorizados, são todos esses grupos que às vezes são grandes, mas ainda são pouco representados, né? Eles estão minorizados nos espaços de representação. E aí entram pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, todas as etnias, indígenas, ciganos, enfim, todo mundo subrepresentado ainda. Você comentou no primeiro bloco, em relação, logo no iníciozinho, direitos humanos normalmente está relacionado à cidade de pós-guerra, né? Só que em algumas cidades do Brasil, a gente já vive um clima de guerra civil. E a gente vê direitos sendo violados a cada dia, assim, principalmente para a população preta periférica. E como deveria ser a política pública para combater isso, para combater essa violação dos direitos humanos? Porque a gente vê, cara, assim, é impressionante, você vê muito preto sendo esculachado, chegando em casa pelas autoridades, assim, não, gente, não é tudo policial que faz isso, não é isso. Mas acontece com muita frequência, né, nos grandes centros, assim, a população sendo totalmente esculachada, totalmente sendo constrangida em muitos casos, sem necessidade alguma e muitas vezes, é justamente para mostrar um serviço, ou não sei por que aquilo também, é porque é tão normalizou tanto esse tipo de coisa, né? E a gente não vê uma ação do Estado, a gente não vê uma ação de ninguém em relação a isso, porque, querendo ou não, são funcionários do Estado que fazem isso. E o Estado não se posiciona em relação... Quando se posiciona, a gente brinca, né? É uma nota de rede social. Colocar uma nota de repúdio. Nota de repúdio. E vai resolver, não resolve nada. Ninguém está nem lendo aquilo, na verdade. Então, qual a política que o Estado deveria ter, assim, efetiva mesmo, para começar a tentar combater esse tipo de coisa e resguardar o direito das pessoas, principalmente a população periférica, porque é a que mais sofre com isso? Olha, vamos lá. Primeiro, nós sempre estivemos em guerra, né? Eu brinco que... Acho que o racismo e a guerra no Brasil começa com a posse da primeira caravela aqui, né? Então, é isso, são 500 anos de uma lógica colonial que estrutura o Estado, foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil,
uma abolição incompleta, porque aquela assinatura, né, da abolição, ela não significou uma incorporação dessa população negra à sociedade. Então, assim, se estiveram à margem num determinado momento, se permanecemos à margem num determinado momento, continuamos à margem ainda hoje. Mudou a forma, muda a estrutura, mas a lógica dessa estrutura permanece a mesma. Então, a população negra continua marginalizada, né, nesse período todo. Então, o Brasil, primeiro, precisa se assumir como um país racista. Né? A gente tem uma pesquisa que saiu recentemente falando que até a população enxerga, mais de 80% da população brasileira enxerga que o Brasil é um país racista, mas não se assume racista, né? Não, e tem racismo, mas eu não sou racista, né? E sempre mas tá aí, o Brasil está colocado como um país racista. É assim que a estrutura toda funciona. E essa lógica, essa estrutura que marginalizou a população negra, que coloca a população negra como subalternizados, como seres menores, né? No meu trabalho eu faço essa afirmação de colocar o corpo negro como merecedor, como alvo da violência, né? Então isso é uma constante, isso estrutura o pensamento, isso enviesa o pensamento e a ação de quase todas as autoridades do Estado. Então, assim, o Estado brasileiro é um Estado racista, o Estado brasileiro é um Estado genocida, cujo alvo, né, é a população negra. Os jovens negros são mortos pelo braço armado do Estado, que são as forças policiais, e as mulheres são violadas do ponto de vista da saúde, né? Então, se você pega os índices de saúde das mulheres negras, principalmente aqueles que apontam para o maior índice de mortalidade, como a morte materna, morte por doenças étnicas, né, chamadas doenças étnicas, maioria mulheres negras que estão morrendo nas mãos do Estado, porque existe uma estrutura que é pensada e organizada para matar corpos negros, né? Então essa invisibilidade está ali, esse apagamento está ali e essa política de morte também está ali. Então o Estado, ele opera dessa forma, matando, ignorando, negligenciando corpos negros. Mudar isso é algo extremamente complexo, exige um esforço em várias áreas, em diversos números, mas o que eu vejo assim, que precisa urgentemente no Brasil, e é o que a gente começou falando aqui sobre consciência racial, é isso, o Brasil precisa de um apaziguamento assim, de tudo, até pelas estratégias que foram utilizadas pelo Estado até hoje, que foi a lógica do embranquecimento da população. Nós tivemos uma política de Estado de embranquecimento da população, visando apagar a negritude que já estava colocada, né, na nossa população. Então, essa política de embranquecimento, de dizer que o Brasil vive uma democracia racial, nós somos miscigenados e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem porque o miscigenado, se for pardo e preto, ele vai estar sempre com um alvo marcado na testa ou no peito, no que quer que seja. Mas, então, assim, o Brasil ainda tem um caminho para apaziguar, né, para conformar toda a estrutura racial que nos formou, né? E para isso a gente precisa de ampliar muito a questão do letramento racial, da consciência racial, porque esse pertencimento, essa ancestralidade nos foi roubada por essa política de embranquecimento. Então, o primeiro passo é a gente avançar nisso, né? Tem algumas diretrizes, por exemplo, a gente tem vários formulários, aquela coisa da autodeclaração, do quesito raça-cor e tal. Isso precisa de ter uma campanha assim, nacional, de dizer, olha... Que essa autodeclaração é meio penalizado às vezes também, né? Foi muito penalizado, na verdade, continua sendo, porque assim, eu não sou negro, não sou preto, não sou nada disso. Não, mas se você... Para negros vai ter concurso público que vai beneficiar para as pessoas negras. Espera aí, então eu sou negro. A gente vê essa política. Afroconveniência, né? A gente vê essa política, né? Sim. Eleição. Então, e aí por isso mesmo que a gente precisa trabalhar também mecanismos para evitar esse tipo de questão, né? Eu acho que o trabalho sobre a autodeclaração, ele precisa ser geralmente um despertar de consciência e que aquilo ele fique, olha, sou assim e vou permanecer assim. Então, a própria
tratativa nos bancos de dados existentes. Enfim, tem uma série de discussões que a gente não teria tempo para fazer aqui, mas a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas existe uma série de estratégias que podem contribuir para esse tipo de discussão. E é uma discussão que está super atual, porque justamente a gente está discutindo a lei de cotas agora, né? Já temos 20 anos aí da lei de cotas, e essa questão da autodeclaração, heteroidentificação nessa política de cotas é um assunto um tema muito polêmico. Então, são várias discussões e ele precisa ser melhor esclarecido, precisa ser melhor divulgado e precisa ser melhor trabalhado do ponto de vista, ampliar o debate social mesmo. Esse debate precisa chegar e ser colocado amplamente, ele não pode estar sendo discutido dentro de gabinete, ele precisa ser discutido com a população. A população brasileira falta esse sentimento, essa sensação de algo que nos une. E esse que nos une não é a brancura, não é a branquitude, né? Embora seja um problema que eles criaram, eles têm que resolver. Exatamente, eles que criaram. Têm que resolver. Então, assim, eu falo muito que as pessoas assim, tem o problema do racismo no Brasil. O problema do racismo não é meu, não é seu. O branco criou, ele que resolve esse problema. Não cabe a mim estar discutindo, não cabe a mim estar ensinando, não cabe a mim falar nada disso. Ele criou, ele que resolve o problema. Mas aqui o papel é o inverso, né? A gente precisa resolver, não, a gente precisa ensinar, a gente precisa falar. Mas se você não fala, você é uma pessoa muito intolerante. Mas isso é uma estratégia do próprio racismo. Sim. Do racismo, do machismo, que é a culpabilização da própria vítima. Né? A gente sofre as consequências e a gente ainda é responsável por não pensar alternativas ou não se posicionar e tal. Outro dia eu falei essa mesma coisa. Eu falei, olha, vocês que são brancos, que se entendam. E a pessoa ficou super ofendida. É uma super frase assim, antiga, mas muito verdadeira. E aí a pessoa ficou ofendida, falou, nossa, mas você que tem o dever, você tem a obrigação de defender os negros, você vai falar isso. Eu falei, olha, não vou entrar nesse mérito com você. Google. Tá aqui, ó, celular não. Exato, dá um Google. E eu conheço pessoas que já estão nessa fase já. Se a pergunta, cara, não vou te responder nada. Dá um Google, não é meu papel tá te educando racialmente, não. E eu vi isso no Big Brother. Eu lembro quando, na época que alguém perguntou o Douglas assim, DG, como é que é isso aqui? Ele falou assim, cara, não vim aqui para militar e nem te ensinar nada. Quando você daqui, você chega lá no computador, dá um Google e vai acertar tudo. Olha, para dar palestra eu cobro. É exatamente isso. Mas aí vamos procurar 20 de novembro. Sempre. Não, mulher é o mês de março. Eu passei anos com o mês de março, agenda lotada, indo pra cá, pra lá, pra cá, pra cá. Mulher é mês de março e as pretas é julho e novembro. Só. Exatamente isso. Vamos fazer a última pausa aí, que já voltamos pro terceiro bloco do podcast Voz Afro. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Voz Afro. Hoje conversando com a Ilka aqui em Brasília, nessa temporada de gravações aqui. E voou, hein? Nossa, Deus, muito rápido o tempo passou. Muito bom. Podia ficar mais uma hora aqui fácil aqui, tranquilamente. Qual é o papel das organizações como a ONU da vida assim, na garantia dos direitos humanos das pessoas? Olha, as organizações internacionais, os organismos internacionais, eles têm um papel muito importante. Primeiro, na configuração desse sistema de proteção internacional de direitos humanos e também no monitoramento desses direitos em todos os países. Mas eu confesso que agora na minha pesquisa, eu me deparei com uma situação e eu tenho percebido, aí fui olhar outros documentos, né? Eu fui analisar um documento específico e fui observar outros documentos e eu percebo que a questão racial, ela ainda é muito difícil de ser tratada, de ser encarada e de ser reconhecida como algo bem visível nos organismos internacionais. E talvez pelo fato de lidarem ali muito no campo da diplomacia também, as questões nunca são colocadas muito diretamente como elas precisam ser. Então, tem todo um papel da diplomacia ali de dar uma amenizada nos termos, né, nas diretrizes e tal. Quando eu leio também mulheres negras que falam sobre o estresse que foi para consolidar o texto da Declaração de Durban, por exemplo, que foi um encontro que discutia questões raciais, né, realizados na África já há um tempo,
a gente percebe que esses organismos, eles têm um papel muito importante, mas existe também uma certa dificuldade de lidar com alguns temas, e o racismo é um deles, né? A gente percebe que existe uma tentativa de eufemizar as tratativas, a questão racial nunca é colocada muito diretamente, né? Ao invés de falar da população negra, não é os afrodescendentes, sempre tem uma forma de arrumar um eufemismo assim, a colonialidade, ao invés disso, a interseccionalidade, ao invés de falar o racismo propriamente dito. Então eu percebo que existe uma certa dificuldade, mas é inegável a importância desses organismos para a construção e manutenção desse sistema de proteção internacional, da atualização desse rol de direitos, né, e desse monitoramento de como os países estão se comportando. Os organismos internacionais, a Organização Mundial de Saúde mostrou a importância dela agora nessa pandemia que a gente viveu, né, pandemia de Covid, e é o lugar onde os grandes consensos mundiais são possíveis fazer. Na área da saúde, um consenso mundial é muito importante, né? Na área de enfrentamento à violência, consensos mundiais são muito importantes. Quando a gente tem situações de guerra, situações de conflito armado entre nações, esse posicionamento é muito importante, né? Então a gente vai olhando sempre com um olhar muito crítico, obviamente, né? Isso é nosso, assim, quando a gente não se vê contemplado em determinado lugar, é muito natural que a gente faça essas críticas, mas sem descuidar da importância desses organismos para essa construção. E as diretrizes também, às vezes elas nos guiam e nos dão fundamento, nos dão respaldo para exigir do Estado determinadas posturas. Então, no Brasil mesmo, a gente pode identificar mudanças que aconteceram, mudanças legislativas, mudanças em políticas públicas que aconteceram em função de uma condenação no organismo internacional, em função de uma visita, de um relatório com recomendações para o país. Então, eles têm um papel muito importante dessa pressão também, né, de exigir dos países membros que cumpram determinados acordos, determinados protocolos e sigam determinadas recomendações. Nem sempre faz. Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha no Brasil, que é resultado de uma dessas pressões internacionais, e daí saiu toda uma política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres, né, a violência doméstica, mas a gente tem outros casos que o Brasil foi condenado e não adotou nenhuma medida, né? Por exemplo, o caso da Aline Pimentel, que é um caso clássico de morte materna em decorrência de violência obstétrica, mas o Brasil não adotou as recomendações até hoje. A Aline Pimentel, o caso é de 2008, a condenação, 2011, o relatório final, né? E o Brasil até hoje, 12 anos depois, ainda não adotou nenhuma medida e nem existe uma lei chamada Aline Pimentel, como tem uma lei Maria da Penha. E o caso da Simone Diniz, que é um caso de condenação por discriminação no trabalho, discriminação racial no trabalho. O Brasil também condenado e até hoje também nunca adotou nenhuma medida, nenhuma recomendação. Mas a gente vai trabalhando e lutando para que essas recomendações sejam efetivamente adotadas. O importante é os organismos se manifestarem e a gente tem uma forma ali de constranger, né, o país a fazer o que precisa ser feito. Mas nem no caso da Maria da Penha, por exemplo, que você, mas aí teve uma condenação, o Brasil tomou posição e tem uma política pública de combate à violência contra a mulher, feminicídio e tal. Mas, assim, é uma campanha bem fajuta. O que acontece? Toda mudança de estrutura, ela leva tempo. Ela leva bastante tempo. A gente não faz uma mudança numa geração só. Mas a Lei Maria da Penha tem quantos anos? Fez a Lei Maria da Penha vai fazer 18, acho. Foi 18. 2006, 2007. Tem bastante tempo já. Eu sempre, depois da Covid, eu estou me falhando nas datas. Mas já tem mais de uma década, né? Sim. Quase 2 décadas já a Lei Maria da Penha. O que acontece? A gente tem estudos que mostram, por exemplo, que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas do Brasil. Mais conhecidas. 98% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha. Entre conhecer a estrutura da lei e internalizar todas essas questões ainda leva um tempo. A lei do feminicídio é de 2015. Então, a gente tem só 8 anos do feminicídio reconhecido como um tipo penal agravado pela situação, pela condição das mulheres, né? Então, isso é
é relativamente recente. E as mudanças mesmo, a gente só tem como ver se tiver um monitoramento efetivo. Então, a gente tem esse problema também da construção dos dados no Brasil. Veja, a gente não tem um sistema de monitoramento da Lei Maria da Penha. Então, ainda que a gente afirme assim, hoje está tendo muito feminicídio, mas como a gente não tem os dados, uma série histórica que a gente possa fazer um comparativo de como era e de como está hoje, a gente acaba não tendo muito parâmetro para comparar. A gente se assusta porque qualquer morte, ela é impactante. O ideal era que nós não tivéssemos, né, feminicídio zero, violência doméstica zero, mas a gente também não tem esses parâmetros ideais de monitoramento. Então, o Brasil peca também pela forma como ele coleta os dados, pela política de dados e pelos monitoramentos das próprias políticas públicas que ele impõe. Então, assim, eu não diria nem que a lei é fajuta e nem que ela é ineficaz. Não é a lei em si, eu falo assim da questão da política pública de prevenção mesmo, sabe? De combate ao feminicídio, de combate à violência doméstica. Eu falo a campanha em si. Porque ele vem falar mais. A lei é super necessária e precisa cada vez mais ser aprimorada. A lei, sem discussão. A discussão está a questão de falar sobre, de educar sobre. Por exemplo, quantas vezes no ano uma escola de ensino médio tem uma palestra sobre isso? Tem. Aliás, esse é um problema. Isso é um problema. Aliás, isso é um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje. E aí eu concordo totalmente com você. Essa política de conscientização, ela é fajuta. Sim, mas fala disso. Exato. Ela é totalmente deficiente. Por quê? Essas políticas públicas, elas exigem o que a gente chama de transversalidade em políticas públicas. Você tem lá uma política que é de direito da mulher, ela precisa estar embrenhada em todas as outras políticas públicas, inclusive a política de educação. Então, assim, não é uma palestra na escola, no ano, que vai fazer. É só um exemplo mesmo que nem isso tem. Nem isso tem. Mas é isso, assim, o fajuto é justamente isso, porque não era para ser uma palestra só, que às vezes nem tem. Era para ser aquilo ali envolvido em toda a política de educação, em todo o conteúdo educacional. Isso tinha que estar permeando todas as estratégias educacionais. E a gente não vê nem de educação sexual, nem de educação para direitos humanos, nem de cidadania. Nós não vemos isso. Nada. Nós não vemos isso nem nas escolas públicas, nem no ensino público e muito menos no ensino privado. Muito menos no ensino privado. Então, a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. Essa mudança, como eu falei, assim, ela não se faz de um dia para o outro. Ele é um caminho longo, é um caminho árduo, mas é importante que a gente já tenha um marco para o enfrentamento de violência contra a mulher, como é a Lei Maria da Penha, e é importante que a gente tenha outros também, mas sempre tendo em vista, tendo em mente que a lei por si só, ela não é pedagógica. A gente precisa de políticas públicas implementadas de forma transversal em todas as esferas, em todas as áreas. Precisa de um esforço multissetorial, entendeu? É Ministério da Educação, é Ministério da Saúde, é Ministério das Mulheres, é Ministério da Igualdade Racial, tudo junto. Não tem como separar em caixinhas, é orçamento, precisa de vir orçamento para custear todas essas políticas. Então é um caminho a percorrer. E um trabalho de formiguinha também, né? Porque vai ser isso assim, vamos tentar mudar isso agora, não vai mudar de onde podia, como você falou. E requer também uma certa pressão da população também, né? Porque, querendo ou não, é a população quem elege. Então, se a população também não pressionar o seu candidato, aliás, o seu deputado que foi eleito, ou da sua cidade, do seu estado e tal, o seu senador, se não houver pressão, não vai acontecer. Com pressão já demora, sem pressão, então, não vai acontecer mesmo. Uma outra coisa, Ilka, é em relação ao direito das crianças. Como isso está relacionado aos direitos humanos também? A proteção e a garantia do direito infantil, do direito da criança, né? E tal. Como que está englobado dentro dos direitos humanos? Olha, os direitos humanos é isso, assim, eles valem para todos, né? Independentemente de credo, independentemente de raça, independentemente de idade. Então, assim, as crianças estão completamente albergadas por esse sistema de proteção também. Eu costumo dizer que direito das crianças e direito da pessoa idosa, eles estão muito relacionados com os direitos da mulher. Eu fui candidata nas eleições de 2018 e meu lema de campanha em 2018 era a cidade é das mulheres. E justamente partindo desse pressuposto que uma cidade que era boa para as mulheres é uma cidade que é boa para todo mundo. Porque a mulher
é esse ser que ela está nesse contexto, né, inserida dentro da lógica do cuidado. E quando a gente fala de criança, a gente pensa a primeira coisa os cuidados, né, com a criança. E quando a gente pensa pessoa idosa, pessoas com deficiência, a gente também pensa nessa lógica do cuidado, que está muito relacionado com a lógica feminina. Então, assim, as mulheres são as que mais andam nas ruas das cidades, as mulheres são as que mais frequentam os equipamentos públicos. E quando você tem esses equipamentos em uma cidade pensada para as mulheres, um país pensado para as mulheres, você acaba por contemplar. O direito das crianças, ele está muito imbricado com o direito das mulheres, né? Quando a mulher, a mãe é uma pessoa que consegue viver livre de violência, necessariamente as crianças daquela família também vão estar num ambiente longe de violência, né? Os idosos daquela família também provavelmente vão estar num espaço longe de violência. Então, eles estão bem relacionados desde o nascer, porque a gente tem também um estudo que mostra que a mortalidade materna, a violência contra a mulher durante o ciclo gravídico puerperal está muito relacionada com a questão da mortalidade neonatal, com a violência neonatal, com a mortalidade infantil e a violência infantil. Então, eles estão muito relacionados. Não tem como a gente dissociar as coisas, mas as crianças estão completamente albergadas por isso. Precisam estar protegidas também, mas garantir o direito das crianças, você também precisa de pensar no direito das mulheres. Enquanto a sociedade estiver estruturada dentro dessa lógica da mulher nesse lugar do cuidado, é fundamental mulheres livres, independentes de violência, né, empoderadas, bem remuneradas, para que a gente possa ter crianças bem cuidadas. E o Estado precisa se colocar também nesse lugar de garantir que esses cuidados possam existir. Então, assim, investimentos em creches, investimentos em pensar segurança alimentar de famílias, né, de crianças, ele é fundamental. E esses direitos estão todos interligados no final das contas, né? Mas assim, investimento em lugares que acolham, abriguem, né, mulheres e crianças para que possam ter uma vida digna é muito importante como política de Estado. E falando ainda também um pouco mais sobre essa garantia dos direitos humanos, né? Como é que é a ação em relação a situações como foi da Covid, por exemplo, de pandemia? Num país como o nosso, que morreram quase 700 mil pessoas, Estados Unidos que morreu gente pra caramba também, e muitos países assim, dizimados, não dizimados na verdade, né? Mas que muita gente morreu. Como é que é o papel da comissão mesmo em cima disso para garantir direitos das pessoas? Pois é, olha, situações emergenciais, situações excepcionais, como foi a pandemia de Covid-19 e outras pandemias, elas revelam muito do que é o Estado, né? Quando você observa os números de Covid, você vê que o maior número de mortes está sempre relacionado com os estados que garantem menos os direitos. Então, assim, direitos humanos é condição de vida, é condição de saúde, é condição de existência da população. Então, no Brasil, que é um país que garante muito pouco direitos humanos, é um país que se mostra muito descompromissado com direitos humanos, nós tivemos, principalmente no governo, né, anterior, que foi um governo declaradamente antidireitos, ele é um governo que se declarava contrário aos direitos humanos, a gente percebe que foi um governo que permitiu a gente ter o índice de mortes que nós tivemos na Covid-19. Eu que pesquiso mortalidade materna, a gente tinha índice de mortalidade materna altíssimos no Brasil nos anos 90, viemos uma tendência de queda, saímos do índice altíssimo para o alto nos primeiros 15 anos aí dos anos 2000, e aí vem a pandemia. E a pandemia, a gente volta para os índices de mortalidade materna dos anos 90, altíssimo, mais de 400% de aumento no índice de mortalidade materna em determinados lugares no país. Então, a gente percebe que garantia de direitos humanos, ela se relaciona muito com a forma como o país lida com essas situações excepcionais, seja de uma epidemia, de uma pandemia, seja uma situação de conflito, qualquer tipo de coisa. Países que tradicionalmente têm uma garantia maior de direitos humanos tendem a ter menos impacto nas situações de exceção ou de pandemias, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha um sistema que tradicionalmente e normalmente garanta direitos. Porque senão, quando vem uma pandemia, quando acontece uma situação excepcional, uma catástrofe, qualquer tipo de coisa, você não tem instrumentos, o Estado não tem instrumentos, elementos, estrutura para reagir a uma situação excepcional. Se ela não dá conta do dia a dia, da normalidade, não vai dar conta da anormalidade. Então, assim, um sistema forte, uma estrutura forte de garantia de direitos é fundamental para um país lidar com uma situação excepcional. E nesse caso, governos
federal, governos estaduais que negligenciaram podem ser culpabilizados mesmo? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma outra discussão que eu faço na minha pesquisa, a questão da responsabilidade do Estado, né? Que, sabendo o que precisa ser feito, porque não é algo que diz assim, eu não sei o que tem que fazer. Essa coisa de direitos humanos é nova, eu não sei o que tem que fazer. O Estado sabe o que precisa fazer, né? Então, o Estado que sabe o que precisa fazer e não faz, ele é um Estado omisso, né? E aí a gente vai invocar aqui a Lélia Gonzalez, que cunhou um termo chamado racismo por omissão, que é isso, um Estado que sabe o que tem que fazer e não faz, sabendo quem morre na ponta em função dessa omissão, é um Estado racista, né? É um Estado genocida. Então, a gente precisa dar nome àquilo que tem nome, e é um racismo por omissão, sim, não adotar as medidas que precisam ser adotadas para evitar que pessoas tenham seus direitos violados e pagando, inclusive, com a vida. É isso, Ilka. Chegamos ao final desse episódio. Aprendemos muito aqui. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, também aprendeu muito também sobre direitos humanos hoje. E se quiser te achar, vai estar na descrição depois do vídeo aqui também nos nossos canais, sua rede social, para entender um pouco mais sobre o assunto também, né? E é isso, muito obrigado mesmo pela conversa, pelo papo, foi muito, muito bacana. Olha, eu que agradeço o convite, agradeço todo mundo que está assistindo aí, foi realmente muito legal, adorei a participação. Para quem quiser saber um pouquinho mais, me siga lá nas redes, Ilka Teodoro DF, @Ilka Teodoro DF em todas as redes, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, e é isso, estou aqui à disposição para outros seremos papos. Próximos, e agradeço muito o convite. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima semana.